Olá pessoal, hoje vamos falar sobre o Ratio Studiorum. Então se escreve Ratio Studiorum, aqui está em latim, porém a pronúncia é Ratio Studiorum. Esse é o método jesuítico de trabalho da Companhia de Jesus, que é a Ordem dos Jesuítas, fundada por Santo Inácio de Loyola. Então esse método ele vigorou por aproximadamente 211 anos de trabalho que os jesuítas fizeram nos colégios, enfim, um trabalho educativo definitivamente regulamentado e moldado, que até aquela época não existia. Bastante polêmico, bastante criticado, porém para aquela época, para aquele período, era o que funcionava e era o que era utilizado. Então, em uma prova do mestrado da Universidade Federal de Goiás, 2015, a prova versava exatamente sobre esse tema. Então, trazia ali uma coletânea falando sobre o Ratio Studiorum e pedia para que os candidatos dissertassem sobre o assunto e colocassem o seu ponto de vista. Muito bem, o Ratio Studiorum era um método pedagógico dos jesuítas. Só para elaborar esse método, para escrever ele, a compilação inicial dele levou aproximadamente 15 anos. Então vejam, seria um projeto político-pedagógico de um conjunto de escolas que foi estudado, pesquisado e elaborado durante um período de 15 anos de testes, ajustes e adaptações. E aí o Leonel França viveu entre 1893 e 1948, e aí esse material foi publicado postumamente, depois da sua morte. E aí, o que ocorre? Então, teve a fundação dos colégios jesuítas no ano de 1548, né, por Inácio de Loyola, que era o presidente e fundador da Companhia de Jesus. Inácio de Loyola, ou Santo Inácio, mais conhecido, era um militar, e provavelmente muito da doutrina e da disciplina militar influenciou a elaboração desse método. E aí em que consistia? Formar estudantes, candidatos a jesuítas, ao Colégio Messina. Então, inicialmente, qual era a ideia deles? Era de estabelecer uma regra. Olha, todo aluno que for entrar para a Ordem dos Jesuítas, como ele deve ser? O que ele deve estudar? O que ele deve saber? Quais são os valores, os fundamentos? E aí, esse Colégio Messina começou a receber vários alunos, enfim, que não eram candidatos a serem religiosos da ordem dos jesuítas. E aí eles ampliaram a quantidade de vagas, e aí passaram a ter o quê? Um ingresso mais significativo ainda. E aí eles viram que precisava ter o quê? Uma normatização, porque você tinha alunos demais, professores demais. E aí o que o Leonel França começou a fazer juntamente com a equipe? Vamos definir o que precisa ser feito, como precisa ser feito e quem vai fazer o trabalho. E aí, a influência de Inácio de Loyola, ele foi formado na Universidade de Paris. Então, naquela época, quem dominava o mundo era a França. O iluminismo francês, a Revolução Francesa, era o que ditava as normas do que era cultura, do que era arte, do que era importante. Então ele estudou lá e teve essa influência então da Universidade de Paris, do humanismo, do Renascimento e restauração tomista, de São Tomás de Aquino. Então a igreja seguia muito, ele era um doutor, um filósofo da igreja, escreveu e publicou muito, então muito dos seus estudos e publicações foi utilizado pelos jesuítas.
E aí preceitua o que o Ratio Studiorum faz. Ele preceitua métodos, como o professor deve agir, como ele deve trabalhar, regras, o que ele pode e o que ele não pode fazer dentro de sala de aula e diretrizes. Então, aqui a gente já começa com a preceituação de métodos. E hoje, muito em voga, ainda vemos muitos pedagogos, professores, reitores falarem sobre a autonomia do professor, sobre ele ter liberdade em sua sala de aula. Então veja, naquele tempo já havia o quê? Alguns desvios. Às vezes o professor ele confunde a autonomia dele para dar aula, a autonomia dele para trabalhar dentro de sala de aula com interesses pessoais, e aí ele começa a falar o que ele acha, o que ele pensa, seus interesses pessoais se sobrepõem aos interesses da instituição escolar, e hoje a gente ainda vê muito pessoal brigar por essa autonomia, que é uma autonomia que, se for analisar a fundo, ela não existe, porque uma escola particular, um colégio grande, ele tem suas regras, suas normas, seus métodos, e ele fala e o professor acabou, tem que seguir, cala a boca e obedece. Em algumas escolas também da rede pública, tanto municipal quanto estadual, você tem as normas e diretrizes da Secretaria de Educação, o que você tem que seguir, o que você tem que fazer. Então já existia isso. E hoje a gente ainda vê, né, alguns professores falarem, porque tem que ter autonomia. Autonomia para o trabalho, sim, porém dentro dos métodos e regras que estão nas diretrizes. Ele não pode falar o que quer, como quer e trabalhar da forma como quer. Ele tem que seguir o que está na proposta pedagógica. Então, por exemplo, se é um colégio de uma determinada doutrina, vamos dizer, evangélica. Vou usar um exemplo aqui. Colégio da Igreja Católica. Vai ter que seguir aquela doutrina. É um colégio adventista, vai ter que seguir aquela doutrina. É um colégio espírita, vai ter que seguir aquela doutrina. Então, o professor não pode, eu tenho autonomia, eu tenho liberdade, eu falo o que eu quero, eu faço o que eu quero, eu trabalho do jeito que eu quero. Então, já estamos aqui mais ou menos preceituados de que lá atrás já era dessa forma. E aí, esse é um método, um sistema educacional que é bastante criticado por Paulo Freire, que a gente vai ver mais adiante. E ele trazia o quê? Entre os seus títulos, administração, quem administrava a escola, quem era o presidente, o prefeito da escola, o currículo, o que deveria ser ensinado, em quais etapas e a metodologia. E aí, a metodologia era o quê? A memorização, o professor falava o tempo todo, o aluno passivo, ouvia calado, não interferia e só obedecia. E aí ele memorizava, tinha momentos de declamação, ele tinha que falar, declamar poemas, textos, versos, explicar o conteúdo devidamente memorizado. Outra coisa também que a escola se preocupava muito é a firmeza de caráter que eles formavam ali, que a pessoa tinha que ter, a obediência aos superiores, e era usado dos métodos do chicote, da palmatória, golpes nos alunos, então socos, pontapés, não podia bater na cabeça e nem no rosto, é claro, e tinha na escola a figura do bedel. O bedel seria hoje aí uma espécie de coordenador pedagógico. E o que esse coordenador pedagógico fazia? Ele ficava andando, né, um assistente, ficava andando pela escola, semelhante a um coordenador, e quando tinha algum aluno indisciplinado que estava dando trabalho, o que o professor fazia? Chamava o bedel, e o bedel, ele dava chicotada, usava palmatória, o professor também podia usar, porém quando eram alguns casos mais graves, aí o bedel punha o aluno para fora e de certa forma dava ali castigos severos
né, com chicote, com golpes. Lembrando que na formatura dos alunos, o professor, o que ele ganhava era um chicote. Hoje a gente tem aí o capelo, né, aquele chapeuzinho que geralmente o professor usa um ali de destaque na formatura, o reitor. Então, na época lá, quando ele recebia na verdade um chicote, que era o quê? Um símbolo assim da forma de trabalho, do rigor, do que ele seguiu, da autoridade que ele tinha. Os professores eram muito bem preparados, então eram religiosos inicialmente, então pela Companhia de Jesus lá, para se formar um professor, levava-se 10 anos, 15 anos, ele estudando, se qualificando, se aperfeiçoando em todas as dimensões. Eram verdadeiros apóstolos, tinham que conhecer tudo da Igreja Católica, do latim, do grego, da oratória. Era meio que quase que um filósofo e um modelo de virtude. Pontualidade, assiduidade, participação, caráter. E aí a ideia que se tinha no Ratio Studiorum era o que? O progresso moral do aluno. Então tem que formar o que? Um cidadão, um homem de bem, um homem de respeito, de responsabilidade e com valores espirituais. Então, olha, ele tem que ser inserido na ordem religiosa, na igreja, ser participativo, conhecer a doutrina. E também a questão intelectual dos alunos, né? Ele tinha que saber grego, saber um pouco de latim, de oratória, enfim, de enciclopédia, de conhecimento humanístico, filosófico, de São Tomás de Aquino, de Santo Agostinho, que eram os que tinham referência maior na Igreja Católica. Então, esse foi o método que vigorou, bastante criticado. Até hoje a gente vê alguns professores falarem assim, que era só catequese, que era uma forma da igreja dominar o mundo. Pode até ser, porém, teve a reforma protestante e até alguns seguidores de Martim Lutero admitiram e adotaram como base das suas propostas pedagógicas o Ratio Studiorum. Dizem, olha, quer queira ou não, o método organiza a escola, organiza o trabalho do professor, organiza o currículo e organiza a formação do aluno. Então, por mais que se critique, que se questione, que se fale que o método, enfim, tinha seus problemas, tinha, porém vigorou por 200 anos, né, até um pouco mais, e assim, teve bons resultados e hoje a gente vê aí inúmeros colégios, independente de religião ou não, que ainda segue um pouco dessa proposta no sentido de preparar o aluno de forma global, formar, vamos dizer assim, meio que o caráter, enfim, definir um cidadão de bem. Então, ainda está, vamos dizer assim, alguns de seus fundamentos adotados hoje em dia. Aí essa é a primeira parte, a gente continua no segundo momento para não ficar muito longo o vídeo.